com a luz da rua, com a luz do poste da rua. Olha que interessante. Fica aqui. E o Tobinho, nosso amigo, no canto aqui, ó. Aqui está o Tobinho. Apareceu o grande Tobinho. A dormitório. Para falar sobre mensagem ou massagem. Só a sombra que vocês estão vendo aí. Isso é feito. Ó, interessante essa sombra, acho que eu tenho um ar da janela. Vamos lá. Então, mensagem ou massagem? O que você anda ouvindo? Uma mensagem, uma massagem? Seu ego para sua vida? Mensagem da palavra de Deus ou massagem do autoajuda e autoajuda? Mensagem dos céus ou uma massagem terapêutica que massageia o ego, que massageia a sua carne, a sua vida carnal e mundana. Temos que analisar, porque está cheio de pregadores por aí que devem pregar o que se deve pregar. A mensagem do reino vai devagar, discursar, palestrar uma massagem para todos, agradando a gregos e troianos. E eu quero compartilhar algumas experiências e fazer a ponte com o que anda acontecendo em algumas igrejas, inclusive na Santa do Arco-Íris. Para quem pensa que a Santa do Arco-Íris é diferente das igrejas neopentecostais, da teologia da prosperidade, está redondamente enganado. Começou no espírito e acabou na carne. No começo, claro que ela era uma igreja um pouco mais séria, um pouco mais santa e contrária a tudo isso. Mas já a partir da década de 90, se você estudar a própria história, você já percebe universal, poder da graça, poder mundial, internacional da graça, na própria instituição. Eu mesmo, no ano de 2006 ou 2007, tive um dirigente que só sabia pregar massagem. Ele não pregava mensagem. Até no culto de doutrina de ensino era massagem. Tanto é que, por incrível que pareça, no culto de doutrina aparecia gente católica, aparecia gente de outra denominação, até a igreja às vezes lotava. Por quê? Ele pregava a doutrina bíblica? Difícil. Ele massageava o povo com mensagens daquelas maravilhosas, de sapatinho de algodão, daquelas de muito love, muito amor, e no finalzinho ainda dava umas revelações. Para quê? Um prato mais maravilhoso do que esse? Para essa gente que foi acostumada a vida toda, ou desde que se entende por gente, a ouvir o que quer e não o que precisa, a receber uma massagem, não uma mensagem. Eu estava vendo um vídeo, eu não me recordo qual é o canal que eu vi, que estavam criticando umas pregadoras novas que estão surgindo por aí, uns pregadores, e eu achei interessante. Eu acho que foi no canal Crente Ligado, que até é inscrito no meu canal aqui, que ele fez lá, ou ela fez, não sei quem é o proprietário, um corte muito interessante, e lá é apontado os novos pregadores. E você vê aqueles pregadores mirins, que no passado eu até fiz vídeo aqui no canal, para quem é da antiga, sabe, eu fiz vídeo sobre os pregadores mirins, e depois fui lá para outro canal, enfim. Aqueles pregadores mirins que não sabem pregar, eles decoram uma mensagem, que na realidade é uma massagem, e eles decoram
uma alta ajuda e vão pregar. E por isso que os cultos de jovens ou de pregadores muito início, quando eu falo pregador mirim, que seria ali do período de 6 anos de idade até 11 anos de idade, esse seria o pregador mirim. Tem um pré-mirim, que seria menor, tem um infanto juvenil. Vai cair um pouco na internet, eu estou no celular, vai cair no assunto. Que o infanto juvenil, a partir de 12 até 14, e o infanto juvenil, acho que é de 15 a 16 até 18. É mais ou menos uma organização assim. Eu me lembro desse termo porque, quando eu jogava futebol de salão, nós éramos divididos assim, pré-mirim, mirim, infanto juvenil. E eu utilizo essa expressão para falar de pregador. Tem um pregador mirim, que é o criança mesmo, tem um pré-mirim, que é a criança meio adolescente, tem um infanto, que é o adolescente, e tem um infanto juvenil, que já é o adolescente entrando quase na idade adulta, ou na fase adulta, que seria a maioridade. Na igreja tem esses pregadores. O mirim e o pré-mirim, eles não têm conhecimento nenhum de Bíblia. É uma decoreba. Eles não têm poder de raciocínio. Criança não tem. Ela só repete o que ouve. Tanto é que, para se alfabetizar alguém, é feito pelo processo da decoreba. Se faz por decoreba. B com A faz Ba. Um B com E faz B. Se eu juntar o Ba e o B, fica Ba-B. Vamos dizer assim. Um B com A faz Ba. Um B com O faz Bo. Babo. Pronto. É mais melhor. E decora aqui. Agora, quando já é adolescente, tem uma melhorada, mas também tem influência. E temos crianças no tempo presente que são muito mais sagazes, muito mais perspicazes, muito mais sábias, muito mais espertas, que pegam as coisas assim, no ar, e você pensa, é sabedoria de Deus. Não, ela copiou lá do fulano, lá do pregador norte-americano lá, ou do pregador do Gideon lá, que falou sobre isso, falou sobre aquilo. Ela decorou isso. Tem uma jovenzinha que está dando no TikTok, eu não me lembro mais o nome, mas é uma jovenzinha, que ela faz ilustrações das pregações dela. Então, tem um vídeo lá que ela manda o pastor subir uma escadaria e descer. E ela diz assim, enquanto que ele subiu e desceu, não olhou para ninguém, foi fazendo. Teve gente rindo, mas não tem ninguém para ajudar. Isso é um truquezinho, algo que ela aprendeu em algum lugar. E o povo, olha que sabedoria, como ela é esperta, como ela sabe. É interessante, claro que é, em outros aspectos, na área educacional, por exemplo, mas isso aí, mensagem é mais massagem. Não sou contra a reflexão, não sou contra comentários, não sou contra a psicoterapia, não sou contra até mesmo a autoajuda. Eu só quero dizer que a mensagem do Evangelho não pode ser toda hora, todo instante autoajuda. Ela pode ser em dado momento. Quando você perde um ente querido, você perde um animal de estimação como perdi hoje, eu posso buscar algum versículo bíblico na palavra e pregar para mim, para o meu próprio conforto, ou pregar para pessoas que tiveram uma situação adversa. Eu não estou sendo contra isso, também não me levo para esse lado. Eu só estou dizendo que atualmente, em cima de público, o que acontece é só essa pregação, muda de autoajuda. Eu me lembro que na minha época se dizia assim, quando a pessoa só pregava a mesma coisa, se dizia o seguinte, isso é o pregador feijão com arroz, só sabe pregar aquilo, só fica naquilo, não muda. E a pessoa comer feijão com arroz toda hora, todo instante, uma hora ela enjoa. Ainda que esse povo não enjoe dessas massagens, mas a vida espiritual deles às vezes está enjoada, e eles nem percebem. Porque é tudo com equilíbrio. A Bíblia diz que há um tempo determinado para tudo debaixo do sol. Há tempo de chorar, há tempo de se alegrar. A gente não pode perder, de maneira alguma, o equilíbrio. Ok?
E o que mais dá views são essas mensagens de autoajuda nas redes sociais. Aquelas profecias também que não deixam de ser autoajuda, porque é a profecia que vai vir um amor, que é aquela coisa toda que nem aquela na Paula Gomes, que eu fiz vídeo aqui, tá no outro canal, que ficaram me incomodando aí. Tantos outros, não precisa nem citar nome também, como a revelação. Quando eu falo que a revelação não existe, a gente fica incomodado. Eu estou dizendo que esse tipo de revelação que massageia o ego das pessoas não tem base bíblica. Se fosse uma vez ou outra, tudo bem. Mas não tem base bíblica toda hora, todo instante, todo dia, 500, 600 revelações com essa questão de autoajuda. Aonde você encontra isso na Bíblia? Quando as pessoas eram exortadas, havia profecias para elas, geralmente não era coisa boa, não era prosperidade. O rei Ezequias: conserta a tua casa, porque morrerás. Davi: a espada do Senhor atingiu a sua casa, porque se rebelasse contra Deus. Profeta Natã, no caso de Davi, no caso de Ezequias, o Isaías, não é isso? Me diga um profeta que vai ter prosperidade na tua casa. Tinha, não vou dizer que não, mas era uma uma exceção à regra, ok? Agora, é óbvio que esse evangelho veio para ficar, essa erva daninha. Eu digo que é uma erva daninha. É um modismo também, cada dia tem um modismo, tem uma coisa nova. Você vai questionar, você fica como um invejoso, como fofoqueiro, como o que for. Eu particularmente vejo isso como mais uma aberração. Eu tô lá pregando, tô lá fazendo obra de Deus, não faz nada, porque você só sabe criticar. Não é nada disso, não. O que adianta eu dizer que eu estou fazendo a obra de Deus, mas estou fazendo a coisa errada? Se é para fazer a obra de Deus, eu tenho que fazer a obra de Deus certa. Por exemplo, essa jovenzinha que está aí como febre no TikTok, ela podia estar pregando para quem? Para crianças, adolescentes da idade dela, essa mensagem. Agora para o adulto. Mas claro, tem aqueles mais ignorantes que gostam de ver aquilo, aí acham: Deus, é Deus, é Deus, aleluia, é Deus. Para os dias religiosos é um prato cheio, pregaria também. Vai lotar a igreja, é uma bênção, é uma tocha de fogo, uma labareda de fogo, essa irmãzinha aí. Cresce, escute bem, cresce, essa irmãzinha, entre aspas, essa menina deve ter 11, 12, 13 anos, uma hora ela vai crescer, uma hora ela vai ter 18 anos. Ela vai ganhar dinheiro até 18 anos de igreja, se já não está ganhando até antes. A hora que ela descobrir quem ela seja, de fato, tendo já 18 anos, vocês vão ver o que ela vai fazer, os escândalos que ela vai cometer. Às vezes ela fica até dentro da igreja, mas enganando as pessoas, sendo hipócrita, como a maioria dessa gente que prega desde quando é criança. Eles não ficam firmes no evangelho, já percebi isso. Ainda que às vezes estão lá dentro, são raríssimos que ficam, não vou dizer que são todos. Eles se corrompem, são os piores dentro da igreja. O que eu conheci de gente que começou a pregar desde criança e que na fase de adolescente, quase adulto, era promíscuo, bebia, falava palavrões, andava todo desregrado em casa, e depois ia dar uma de santo em cima do corpo, berrar e gritar e pular e sapatear. E muitos sabiam o que ele fazia aqui. Eu contei nos vídeos anteriores lá, aquela experiência inteira, que tinha um rapaz que ele pregava em cima do púlpito, revelava tudo, ele devia ter todos os 13 anos e andava brigando com um, dando porrada e outro. Me chegou a me dar uma porrada meio que de brincadeira em São Paulo, mas me deu. Ou seja, como que uma pessoa que ainda não tem um caráter formado, tem aquela brincadeira, aquelas tolices, pode estar sendo um grande pregador? Eles não entendem que Jesus não chamou crianças para pregar. Jesus disse: não impeçais dela vir a mim, ou seja, não podemos impedir que as crianças cheguem até Jesus. Fale de Jesus, não tem pecado em falar de Jesus. Ore a Jesus, não tem nenhum pecado. Agora, Jesus não disse: ide pregai para as crianças. Não. Ele disse para o discípulo.
Então quer dizer que as crianças não podem ser discípulas do Senhor Jesus? Elas podem ser discípulos no sentido de, já desde a mais tenra idade, aprender as coisas do Mestre. Mas elas não estão aptas para pregar. Jesus pregava com 12, 13 anos com sabedoria. 12, 13 anos, né? Com 6, com 7, com 8, como muitos pregam por aí. E lá na cultura judaica existia o Bat Mitzvah, que era a emancipação do jovem judaico, com 12 para 13 anos, no qual ele já podia fazer muitas coisas de acordo com a Torá. Entre elas, pregar. Uma outra coisa, judaísmo. Agora me diga quando que Jesus começou o seu ministério. Quando que ele foi batizado? Jesus foi batizado com quase 30 anos. Começou o seu ministério com quase 30 anos. Ele não começou com 12 anos. Aquela manifestação que ele começou a falar no meio dos judeus, aquilo era permitido de acordo com a tradição judaica. E foi só uma vez que a Bíblia relata, não foram várias vezes. Ainda que ele falasse alguma coisa assim, a coisa sábia. Lembrando também que ele era filho de Deus. Nós temos alguém além de Jesus falando, de criança. Eles vão lá para o Velho Testamento. Mas Deus levantou o fulano de tal como rei quando era criança. Ora, meu caro, tu não entende, reinado é uma coisa, mensageiro é outra. Profeta é uma coisa, rei é outra. Reinado, se morresse, fosse uma criança, ou sucessor, sendo filho, as crianças ele ia assumir, é óbvio. Mas para ser rei, mas ele era controlado pelos tutores. Ele não era 100%. Ou seja, não estava emancipado. As pessoas não entendem isso. Outra coisa que ele chega a dizer, Deus chamou Samuel quando ele era pequenininho. Deus tem projeto para chamar muito, sim, não tem nenhum problema. Só que quem foi Samuel? Foi pregador ou foi profeta? E quando que ele exerceu de fato a profecia dele, quando ele era verdadeiramente profeta? Quando que se cumpriu, não foi na maioridade também? Que se eu não me engano foi o Eli que ele ungiu ele a ser profeta? Quando que ele profetizou para Davi, ele era criança? Não duvido que Deus pode usar uma criança para falar com um ser humano, não duvido isso. Eu só quero dizer que a gente tem que tomar cuidado com crianças porque elas estão na fase de aprendizado, formação de caráter, elas são influenciadas por mensagem ou por pessoas. E às vezes pode estar pregando o que não sabe, pregando heresias. A febre agora é essa mensagem que se configura massagem. Então a criança vai lá e faz isso. A febre agora é falar em língua estranha, reteté. A criança vai lá e faz aquilo. Não estou sendo contra o ministério para criança. Uma criança pregando um adulto é muito complicado. Sim, claro. Quem é que duvida que Deus usa? Agora tem que ver se Deus está usando ou é a criança que está sendo influenciada pelo A, pelo B. A maioria das pregações que eu vi foi o pai ou a mãe que ensinou a mensagem. Ou ele viu lá de alguém, copiou, conseguiu gravar, é bom de memória e falou. Eu não vi nada extraordinário de Deus. Diz que a Bíblia diz provar os espíritos. Isso é só um pensamento. Eu disse que essa onda já de brincadeira, o período de brincadeira ou lado lúdico, por conta dessas coisas assim, que vão dando resultado financeiro, porque quem está ganhando é os pais que estão cuidando das agendas dessas crianças pregando pelo Brasil afora e mundo. Quanta criança aí famosa, quanta criança grande. O sujeito que virou homossexual não era uma criança cantadeira, o J.A.? Deus é com ele cantou até dar dinheiro, encheu a cola, foi ser quem ele era. Só por Priscila Alcântara. Cantou, deu dinheiro, não gosto, cantou, chateado, eu vou embora. Se as coisas fossem feitas sem o pensamento monetário, alguns casos que acontecem, tudo bem com essa parte. Mas esses famosos aí que a gente percebe, não está no gibi, tá?
Voltando, aquele meu dirigente, que eu digo dirigente era o que me comandava e tal, não era pastor, era um obreiro que era dirigente, dirigia uma congregação, só pregava, como eu disse, massagem. Então, todo dia que ele pregava, poderia ser até culto DRI, se ele fizesse, mas ele não fazia culto DRI, era de culto doutrina, da IPDR. Lotava a igreja, porque o povo queria ouvir a palavra de prosperidade, o povo queria ver a teologia. Pregava só aquela lorotinha, misturada com revelação e petição de dinheiro, era assim. E repetia isso em várias congregações por aqui, em Santa Catarina, São Paulo e tal. Aí comecei a questionar e disse que prega contra a teologia da prosperidade, mas o que é isso aí, se não teologia da prosperidade? O que é isso aí, se não uma palavra de autoajuda que diz que é para pregar contra? Não estou vendo muita doutrina bíblica, não. E se você ousasse pregar doutrina bíblica, ninguém queria saber. Qual é a doutrina bíblica? A palavra de arrependimento, salvação, falar do rico Lázaro, do rico de Lázaro, por exemplo. Eu tinha até pregação no PDA e gravado na áudio. Isso é pregação. Pregar o que está na Bíblia mesmo. Ler o texto e explicar, de acordo com o contexto do texto. Agora pegar uma coisa isolada. Ah, porque Salomão foi rico. Já começa tudo errado. Salomão foi rico, não foi porque ele foi pedir a Deus, foi fazer campanha. Olha só a coisa. Salomão foi rico porque pediu a Deus sabedoria. Deus ainda mais. E foi Deus que indagou Salomão. Pede o que tu queres. Salomão. Só olha, Deus, eu quero riqueza, não preciso. A riqueza não, eu quero inteligência, porque eu não preciso de tanta riqueza, eu já tenho. E a Deus acrescentou. Agora eles vão lá dizer, nossa, Salomão era rico porque fazia isso, fazia aquilo. Abraão era rico. Olha, Abraão decidiu escolher um local que era um deserto, que não tinha prosperidade alguma, porque ele confiava em Deus, que ali Deus poderia ajudar ele. O sobrinho dele, Ló, escolheu as campinas verdejantes do Rio Jordão, as coisas mais bonitas assim, aos seus olhos. O que virou aquilo? Virou Sodoma e Gomorra. Mais tarde foi destruído. Como é que você vai encaixar prosperidade nesse sentido? Se Abraão fazia justamente o que é contrário à lógica da prosperidade ou aos nossos olhos carnais. Eu vou pregar prosperidade? Não, Abraão foi pro não. Primeiro que Abraão decidiu ouvir a voz de Deus. Foi viver de tendas, passou muito perrengue. 2, ele não era materialista, ele não tinha uma mente materialista. Porque se ele tivesse, ele ia dizer, não, eu vou ficar aqui com a Campina do Jordão e deixar esse outro lado feio, ruim aí pro meu sobrinho. E quem não é materialista, geralmente é o próspero. Ele é próspero espiritualmente, ele é próspero intelectualmente, ele é próspero em tantas áreas, que às vezes nem materialmente é. Ou é. Então a lógica bíblica é diferente do que é falado em cima dos púlpitos. Em cima dos púlpitos. Tanta heresia ensinada em cima do púlpito que eu fico abismado. Sem falar aqueles ignorantezões que misturam alhos com bugalhos, fazer uma salada mista, uma loucura lá que não tem pé, não tem cabeça. Ok? Então essa de mensagem, massagem, não é de agora, é de muito tempo atrás, em todas as denominações, inclusive na Santa, que rechaçava essa questão. E eles ganharam, todas as denominações ganharam dinheiro com essa mentirada. Do ponto de vista bíblico, uma mentira, uma farsa. A teologia da prosperidade, da óptica dessa própria teologia é uma heresia. Eles ainda alegam assim, então tem a teologia da miséria, você quer seguir a teologia da miséria, o problema é seu, eu quero ser próspero. Não sou ignorante.
A prosperidade de Deus existe. A Bíblia diz que Deus enriquece e não acrescenta dores. A bênção de Deus nos enriquece e não acrescenta dores. Ou seja, existe uma prosperidade, mas ela é inversa à lógica desses pregoeiros ou pregoeiros dessa tal teologia da prosperidade. Não é dando que você recebe, no sentido de você, com uma mente capitalista, avarenta, dá R$200 para Deus, acho que vai receber, com juros e correção monetária, em menos de um mês, R$1.000. Não funciona assim. Tanto é verdade, nós temos exemplo na Bíblia, de gente que não deram nada para Deus, nada, dica de nada, e foram prósperos. Outros deram migalhinhas e foram prósperos. Diferente daqueles que davam um monte e não eram prósperos. Por exemplo, os fariseus que se exaltavam, se gabavam porque davam dízimo, Jesus nem quis saber deles. A oração deles nem subia, nem chegou aos céus. Deus não respondeu. Deus respondeu a oração de um simples pecador que se humilhou. Porque para Deus a bênção é através da humildade, do arrependimento sincero, deixar a soberba de lado. A prosperidade vem quando você agrada a Deus, de fato, você é humilde. Diferente da lógica dele. Você acha que vai comprar a bênção de Deus dando tantos reais. Deus não está vendendo nenhuma bênção. Deus é o dono do ouro da prata, não precisa de dinheiro de ninguém para dar bênção para alguém. Ele faz tudo de modo gratuito, de graça a receber, de graça a dar, ele disse Jesus. Ele deu para nós de graça, e nós temos que trabalhar para o Senhor de graça, sem esperar nada. Mas vai ter uma recompensa esse trabalho. O trabalho para o Senhor não é em vão. Agora é trabalho para o Senhor. Tem muitos por aí que não trabalham nem para o Senhor Jesus, nem para o diabo, trabalham para eles próprios, para ficar ricos dentro da obra. Outros trabalham até para o diabo dentro da obra. Tem muito disso. E a gente tem que enxergar pelas lentes da palavra de Deus, se estamos no caminho certo ou errado. Diz que é necessário meditarmos na palavra de dia e de noite. E meditar não é simplesmente colocar os olhos e ler, é refletir, é ler pausadamente, prestar atenção e ver se uma coisa está se encaixando com a outra. Como o povo bereano, de Bereia, que ouvia a mensagem de Paulo e ia checar Natanael se era aquilo mesmo, fazia uma análise aqui, uma análise acolá. A Bíblia diz: examinar tudo e retenha o bem. E tem gente que tem preguiça de examinar tudo, ou ainda com pretexto de santidade, diz que é pecado examinar tudo, ou com pretexto até de enganar, diz que é errado ficar ouvindo gente por aí. Não. Às vezes você tem que ouvir até um ateu. Às vezes um ateu Deus usa mais do que um pregador de Deus. Às vezes, olha, o que eu capto de mensagem, de música, olha, presta atenção em música, até de ateus. Se eu pegar todas as músicas do Marcelo Nova, que é um ateu ali convicto, pelo menos ele diz, quantas mensagens do Evangelho que saem, quantas coisas que ele querendo falar de uma outra forma, claro, mas a gente sabendo interpretar na óptica divina, a gente interpreta da forma de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Filósofo e tudo. E ele fica: não ouça esse ateu, não ouça isso. Depende se você não tem fé, se a sua fé não está firme em Deus ou firmada em Deus, é um choque, é um problema, você vai desviar o caminho. Agora, se você está firme, nada te abala. Se confio no Senhor, sou que nem um monte de Sião, nada lhe abala. A Bíblia diz que aqueles que estão firmes na rocha, vem a tempestade do ceticismo, da incredulidade, e essa casa não é derribada. Agora, se você não está firme na rocha, está firme na areia, do pensamento do homem, da massagem, que não é mensagem, realmente é um sério problema. Você vai se desviar, você vai se perder. É um escândalo. Você sabe que para uma pessoa sábia que tem Deus, até o escândalo serve de lição. Tudo serve.
A morte serve de lição para nós, a perda. Tudo que é o contrário serve. O lado bom e o lado ruim. É só você colocar tudo na visão de Deus. Porque a Bíblia diz que aqueles que são de Cristo têm a mente de Cristo. Se você tiver a mentalidade de Cristo, você perguntar o que Jesus faria com isso, sobre isso. Então, pensamos um pouco e rechaçamos muitas coisas que aí estão e nem sempre apontam para uma direção. Ainda que a multidão vai ser arrastada por pães e peixes multiplicados, ou pela multiplicação de pães e peixes, como muitos vinham atrás de Jesus só pelos milagres. Jesus não vinha para se converter. Como muitos vinham atrás de Jesus só para ver se realmente ele fazia aquilo, se era de Deus mesmo, só para questionar, criticar, não porque queriam mudar de vida. Às vezes viu milagre tão grande que até mudava de vida, até se aceitar Jesus, mas eles foram despertados a ver Jesus ou examinar pela curiosidade, não por se converter. E assim está cheio, pessoal. Despertar pela curiosidade, para ver se é, se não é, ou pela empatia, que às vezes um pregador até tem, fingidamente mas tem. Então eles são arrastados pelo discurso, mas o que convence é o exemplo. O que fica é o exemplo. Jesus deu o exemplo. E o verdadeiro servo de Deus deve o exemplo. E aquele que está firmado na rocha, ele entende exatamente isso que eu estou falando. A própria Bíblia fala da parábola do semeador, que um foi brotado de uma forma, outro de outra, a semente no caso. E ali naquele contexto, está falando da palavra pregada. Uns têm uma fagulhazinha aqui, outros têm um conhecimento acolá, mas tem um que vai produzir efeito, para germinar. E são poucos. Capítulo o Evangelho e se verdadeiramente viver o Evangelho. Que é o contrário, que é o contrassenso, que é o paradoxo, que é a contramão de tudo que a gente acha que seja. Eu, sinceramente, fiquei muito chocado nas primeiras vezes quando eu comecei a ler a Bíblia. Eu comecei a ver palavras que estavam na Bíblia que eu achava que era pecado pronunciar. Palavra desgraçado, pô, Deus chamando alguém de desgraçado, mas Deus não tem respeito. Um exemplo. Às vezes eu encontrava lá uma situação, mas isso aqui, mas isso não é algo indecente, porque a gente foi ensinado por uma tradição assim, ultra puritana, e muitas das vezes ignorante a peça, a coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, são preconceitos muitas das vezes. E a lógica de Deus assim nos surpreende, ao ponto, se Deus quiser, Ele salva o maior pecador da face da terra e deixa nós, que se julgamos santões, no inferno. Tem uma parábola dos trabalhadores que eu gosto muito, porque isso aqui, nos dias atuais, tanto no mundo empresarial, no mundo corporativo, ou trabalho propriamente dito, é um absurdo. Quanto mais isso no mundo espiritual. Olha só, vê um trabalhador trabalhar às 6 horas da manhã. Trabalhar numa obra. Vem outro, começa a trabalhar às 9 horas. Vem outro, começa a trabalhar ao meio-dia. E vem o último quarto trabalhar às 3 horas da tarde. O fim do expediente é às 6 horas da tarde. Chega lá o proprietário da obra, o dono, o chefão, e diz o seguinte: vocês vão ganhar o salário. Cada um pensa assim: eu vou ganhar de acordo com aquilo que eu trabalhei. Foi isso que aconteceu? Não. O Senhor ali deu a mesma quantia para todos. Deu a mesma quantia para todos. Quando ele fez isso, começou o rebuliço, um criticar o outro. Mas como
aquele lá só chegou às 9 horas, como é que ele vai ganhar o mesmo salário que eu estou aqui trabalhando de sol a sol desde as 6 horas, né? O que trabalhou menos ficou até feliz, né? Imagina, eu trabalhei pouco, ganhei muito. E o que trabalhou muito ganhou igual os demais. Sabe por que Deus fala daquela maneira, uma parábola que serve como lição? Aquilo que Jesus falou, isso aí que Jesus falou, tem a ver com o quê? Humildade. Falta de sabedoria de muitos, que acham que tem que ser de acordo com aquilo que acham. Tem a ver com muitas coisas. Serve essa postura de Deus para acabar com a exaltação do homem, dizendo, olha, eu trabalhei bastante, eu mereço bastante, olha quantas coroas que eu tenho. Acaba com a picuinha daqueles que querem ser melhor que os outros, quer tacar na cara, olha, eu sou trabalhador, você não é. Olha, eu ganho mais do que você. Para Deus não tem isso como tem na lei dos homens, olha, eu ganho mais que você. E tem casos, realmente tem gente que não trabalha nada, o dinheiro é que trabalha para eles. E eles são ricos. Não tem essa hora para Deus. É tudo para todos. Independente de quanto tempo trabalha ou deixa de trabalhar. Essa parábola serve para aquele que se converteu há 20 anos atrás e aquele que se converte agora. Ou seja, a recompensa é a mesma. Dependendo da pessoa, mas eu estou com 20 anos, isso aí chegou agora, vai. Não. Como é que esses falsos profetas eles aplicam isso à teologia da prosperidade? Não é pelo esforço, pelo trabalho que se ganha a prosperidade. É pela vontade de quem? Do Senhor, do Criador. Se Ele quiser te dar nada, Ele não te dá nada. Se Ele quiser te presentear, te presenteia. Se Ele quiser dar igual para todos, Ele dá. Se Ele quiser não dar nada para ninguém, não dá. Trazendo até para a lógica da minha vida, porque hoje eu orei assim ao tuco, eu fico um pouco decepcionado. Mas Deus quer levar o tuco, leva. O que eu posso fazer? Deus quer levar um familiar? Leva. Deus quer trazer de volta, ressuscitar? Ressuscita. Então, essas complicações assim, às vezes a gente analisar com um ponto frio da coisa, com frieza, até desanima a gente, até se socorre a nossa fé, mas por outro lado parece que afirma a nossa fé assim, porque Deus é um absurdo, Deus é ilógico, Deus não sai da lógica, Deus é uma coisa assim que você não tem nem como imaginar como é que vai ser, tudo surpresa, surprise. Se naquele grande dia vai ter muita surpresa. Capaz de um ateu estar no céu e um santão da sã doutrina dos homens aí está no inferno. Eu não sei, pode ser. Agora, entender Deus não é fácil. Mas se você procurar de alguma forma, você vai captando algumas mensagens, alguns entendimentos. Vai tendo uma lógica divina, que não é uma lógica humana, que vai te iluminando tudo, ou vai te esclarecendo tudo, melhor dizendo, e você vai vendo, poxa, é assim, eu pensava que era assado, eu achei que era desse modo, assim, mas é assim. E você vê no Velho Testamento e no Novo Testamento muitos absurdos que aconteceram, você vê como é que Deus está nisso. Como que Deus vai mandar um profeta casar com uma prostituta, por exemplo? Diz muito que é até literal, para ilustrar a situação de Israel, que estava com uma prostituta diante de Deus, no sentido da idolatria. Como que Deus vai adornar a Israel e dar a entender que Deus não é contra os adornos? Como que Deus, enfim, tem cada coisa. Você fica, como que Deus vai proteger Raabe, uma prostituta, só que ajudou Israel? Como que Deus vai escolher Judá, que foi um dos maiores pecadores, que morreu daquela forma?
ou melhor dizendo, né, que morreu daquela forma, a própria família dele teve aquele problema com a Anã, aquela coisa toda. Judá, que é da tribo de Judá que vem o Messias. Por que não veio da tribo de Josué, Josué não, de José, ou de Benjamim? A gente vê que ele não tiver nenhum problema. Não, Jesus vai vir de Judá. Não é um absurdo isso? É um absurdo. É um mistério, muitas coisas são mistério, muitas coisas não dá para pensar, analisar. Já o mistério, a gente vir para esse mundo. Outro mistério é a gente viver nesse mundo absurdo. E mais mistério ainda deve ser a nossa morte, nossa partida desse mundo. Engraçado que a gente tem consciência da nossa morte, mas não tem consciência da nossa vida, da nossa existência. A gente não sabe como é que a gente foi feito, a gente não tem lembrança como que veio. Vocês já compreenderam isso? A gente tem um medo absurdo da morte, quando passa a ter consciência. Mas não tem um medo ou não pensa do jeito absurdo que nós nascemos, porque uma sementezinha de nada, né? Aquilo que vocês sabem que é uma semente, porque sêmen é semente. Um óvulozinho e virar um feto, virar um bebê, virar um... tem nomes que dizem, né? Vai virando espermatozoide, um óvulo vai virando gameta, vai virando isso, vai virando aquilo, até vai passando a fase. Até virar um bebê dentro da barriga da mãe, até nascer, que coisa absurda, estranha, louca, misteriosa. E já quer acabar desde o ventre da mãe, então, né, com essa coisa estranha, absurda. Na realidade não querem, são mães que querem. E não sabem que de uma maneira absurda também nasceram. Depois, se apagar, é outro mistério. Pode ser um sono de eterno, como também não pode ser. Só para aqueles que acreditam no sono da alma. Sinceramente, hoje eu olhando para o Tuco morto, com a boca assim, parecia que ele estava dormindo. Não vou aqui entrar em mérito se cachorro vai para o céu, vai para o céu, eu não acredito, provavelmente não vai. Vai ficar por aí em algum lugar, ou se acabar mesmo em nada. Que tem corpo, tem alma, mas não tem espírito. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito, que é a Bíblia diz, tem a diferença do animal para o homem. Mas eu olhando para aquilo, eu comecei a pensar, dormiu, descansou. Acabou a lida dele, acabou a missão dele. E a missão dele foi me ajudar nessa terra, naquele período tenebroso que eu passei. Assim como eu devo ter alguma missão também para fazer algo para alguém, ou já devo até ter feito e nem sei, Deus é que sabe, vou ter ajudado alguém com essa mensagem, o conselho que eu já dei aí no YouTube há muito tempo, 6 anos já lá no YouTube. Você nunca imaginava estar falando isso aqui. Okay? Então tudo tem um propósito. Tudo tem uma coisa que a gente não imagina. Mas as barbáries, as crueldades, as tragédias, também tem propósito. Porque você tem que entender que tudo de mal e de ruim que acontece no mundo é Deus permitindo. Porque se ele não quisesse permitir, ele se intrometia, pronto, Satanás, não manda aqui, camarada. Quem manda sou eu. O mundo já do maligno eu permito, mas quem interfere aqui sou eu. Eu permito. Permito para a gente refletir. Permite muitas coisas para a gente, sei lá, mudar de curso e de uma outra pegada. Para a gente, às vezes, superar traumas, vencer barreiras, ver como a gente é capaz de superar muita coisa. Com a graça de Deus, claro, porque sozinho a gente não é nada. Sem Deus, sem Jesus, a gente não é nada. Tente. Aí o povo fica assim, massagem. A mensagem, diferente da massagem, ela produz efeito, produz fé, faz a pessoa progredir no mundo espiritual primeiramente, depois nas outras áreas. E a massagem só dá aquele confortozinho, que nem sempre é conforto do Espírito Santo, para não dizer nunca.
é mais um confortozinho carnal, e fica ali, a pessoa não evolui coisa nenhuma com uma massagem. Vocês já viram que falar aquilo que o povo quer ou gosta não produz efeito? Não. A pessoa continua na mesma lenga-lenga, na mesma vidinha, ela não muda. Agora, se vem algo que confronta ela vai mudar. Muitas das vezes a gente fica assim pensando, estou sendo perseguido, estou sendo atacado. Às vezes é para a gente mudar, cambiar, como diz os espanhóis. Uma outra direção, pensar de uma outra forma, de uma outra dimensão, de um outro prisma. Às vezes a gente está acontecendo isso assim, às vezes a gente está estagnado, acontece uma coisa já. Entende? Por exemplo, eu vou citar aqui do YouTube. Eu nunca imaginei estar em YouTube. O que me aconteceu para mim estar no YouTube? Veio aquele problema que eu estava passando, depressão, ficar estagnado. Aí eu vi no YouTube uma oportunidade de estar falando o que eu sempre quis falar, que abre a possibilidade de você falar. Você falando, você já vai curando suas psicopatologias, no seu caso. Falar melhora. Isso é comprovado pela ciência. Você está com depressão, desabafe. Fala com alguém, fala sozinho, fala no YouTube. Vai ser mil maravilhas. Então, eu comecei com aquilo. Mas vai pensando, depois de tudo que já me sucedeu, ou que sucede com muitas vidas de pessoas, você vê que tem um propósito de Deus por trás. Tem. Porque tanta coisa que já me sucedeu aqui, que eu vejo, meu Deus do céu, como é que é? Nunca imaginei que isso pudesse chegar até tão longe. É um exemplozinho tolo, até parece meio exaltado, mas só para você ver o absurdo. Porque tem hora que você pensa, como é que eu fui parar aqui? Como é que eu estou aqui? Você se indaga consigo mesmo, você fica perguntando a si mesmo, como é que eu estou aqui? Eu não conheço. Então, o grande problema dessa massagem é isso, que ela te conforta a tal ponto, te relaxa a tal ponto, que você não faz mais nada. E você, às vezes, fica viciado, sabe? Mas não vou ouvir, porque você ouve, descansa, repõe, aí às vezes você tem que trilhar. Uma mensagem de confronto é melhor do que de conforto. Por que pareça. Jesus muitas das vezes pregou duro, ao ponto dos discípulos dizerem, quem que vai aceitar essa pregação? Jesus disse, vão com eles, vai Pedro, vai-te embora com eles. Não, só tu tem palavra de vida eterna, não, vou ficar aqui contigo. Porque quem pensa bem sabe que uma mensagem assim, mais impactante, mais forte, sem beirar o fanatismo, sem beirar o extremismo, te ajuda, de fato. No passado se dizia que os remédios que ardiam é que curavam, aquele famoso Metiolate, ardia a beça. Quantas vezes que eu ralei o joelho? Uma época que parece que eu tinha um problema no joelho, eu era caitomba, assim, era criança, caía tomba, ralava o joelho direto. Eu me lembro a mãe ou a avó passando aqui, ardia a beça, mas curava. Então veja que sempre tem um outro lado, que o outro lado vai ser bom. Aliás, na coisa ruim pode ter um lado bom, na coisa boa pode ter o lado ruim, entendeu? Você vai ficar sempre em cima disso, a vida toda. Sabe o que veio para mim? Olha só, eu tenho que citar isso novamente, né? Porque fica meio chato eu ficar falando do falecimento do meu cachorro, mas de tudo veio com mensagem. Eu tinha visto um vídeo do Ayrton Senna, mas na realidade não era do Ayrton Senna, alguém falando do Ayrton Senna, que esteve lá em Imola e que estava no local no dia do acidente. E essa pessoa teve o privilégio de poder ver o Ayrton Senna depois de morto. No ML, na Itália, teve essa possibilidade dele ver o Ayrton Senna. O italiano lá falou em italiano para o brasileiro, você quer ver aqui, ó, primeira mão, é um jornalista.
E ele disse, não, 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 não. E era de madrugada, não, 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 vai estragar a minha noite. Não, não, não. Chegou um dado momento que o próprio italiano disse, você está certo, é bom você não ver. Sabe por quê? Porque a gente tem que lembrar da pessoa, dos bons momentos dela, aqueles momentos de alegria. Porque quem está aqui é um sujeito destruído, acabado, pó e cinza. Acabou-se. Se você ver, você vai ficar chocado, porque a imagem é impactante. E isso me veio na hora que eu já, assim, peguei no ar que ele tinha falecido, o cachorro. Vou ficar com bons momentos com o cachorro, não com ele lá também. Isso serve para a nossa vida. A gente tem que ficar com as coisas boas. Examinar tudo e retém o bem. Examinar tudo e ficar com as coisas boas. O bem, a lição, que produz efeito. Veja, tudo evangelho, tudo Bíblia. Incrível isso. Mas a tendência nossa, da carne nossa, é reclamar, é falar, é não entender que estamos aqui de passagem, tudo passa. E o interessante é isso, tudo passa. A tristeza passa, a alegria passa. A Bíblia não fala de 7 anos de fartura e 7 anos de miséria, 7 anos de vacas gordas e vacas magras, 7 anos de prosperidade e não prosperidade. Então, é um período, passou, tudo passa. Como disse Jesus, passa os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. As palavras de Jesus não passam. Agora, a tristeza e a alegria passam. Está triste hoje? Vai passar essa tua tristeza, porque o choro pode durar uma noite e a alegria vem para amanhecer. Está alegre hoje? Sabe que essa alegria também vai passar. Então aproveite bem. E assim é a vida. Não extrapole na alegria e também não se mate ou não seja extremista na tristeza. Saiba passar as suas emoções. Saiba viver com elas. Lidar com as emoções. Isso é evangelho. Isso é ensinar os dois lados da moeda, não é ficar nessa coisinha de teologia, de prosperidade aqui, acolá, e massagem. Olha a diferença de mensagem para massagem. A mensagem, ela te confronta, fala a verdade, fala os dois lados da moeda. A massagem, ela só fala de um lado só. Ela só fala de uma vertente só. Por isso que é muito perigoso isso. Por isso que tem muita gente sofrendo por aí. Por isso que tem muita gente até ateia, cética. Porque aprendeu que Deus é maravilhoso, que tudo é maravilhoso, é porque se depara com a morte de alguém que ama. Não é que Deus louco é isso aí que está me matando pessoa. Às vezes morrendo numa catástrofe, numa tragédia, numa enchente. Como é que pode isso? Aprendeu que Jesus é justo, que Deus é justo e viu uma justiça. Por quê? Não aprendeu a verdadeira mensagem, sim, só a massagem que afaga o ego, que só tem uma vertente. Diferença. Eu sempre me encantei pelo adverso, pelo contraditório, pela contramão, por incrível que pareça. Porque dessa forma eu creio que você aprende muito mais do que de outra forma. Eu creio que você aprende mais do que de outra forma. Ficar só coisas boas. A Bíblia diz, pensar se isso tem boa fama, se isso tem horror, se isso vai produzir bem, nisso pensar. Exatamente fala nisso. Mas ela diz também que na angústia, na tribulação, no sofrimento, na alegria, em vários momentos da vida, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, Deus não está só no momento da bonança, mas da tempestade também. Deus não está só lá quando você está pensando bem, e sim como você está pensando mal. Às vezes até para fazer mal para o trem ou para si mesmo. Deus está vendo e até te ajudando de alguma forma, se você pensar nele, para não fazer aquela loucura, para entender
que o mal possa se converter em bem. Ok, meus caros? Essa é a mensagem da luz, não das trevas. Essa é a mensagem de Jesus, não do Deus Mamon. A massagem é Deus Mamon, dinheiro, matéria. E a mensagem é algo espiritual. A mensagem vai para nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, falando tudo como é. Não pela metade, com lenga-lengas, rodeios, delongas. Não. Você observa no próprio Jesus, às vezes muito contrassenso. Como é que Jesus prega amor e pega um chicote e vai lá derribar o templo e atacar as pessoas do templo que estavam fazendo venda lá? Jesus amoroso é esse? Eu entendo perfeitamente. É equilíbrio. Nem demasiadamente justo e nem ímpio. Isso é mensagem. Agora, a massagem, Jesus é amor. Jesus é amor. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Jesus é amor. É, Ele te ama. Jesus te ama. Há muito tempo atrás, até hoje tem isso, a série mensagem, entre aspas, de evangelização. Ei, jovem, Jesus te ama. Por que não dizer assim, ei, jovem, Jesus te odeia? Não, Jesus te ama. Isso é massagem. Não diz Jesus te odeia. Ah, mas isso é ofensivo. É, ofensivo. Mas é a verdade. Por quê? Se a pessoa está no caminho errado, Jesus odeia a pessoa que está no caminho errado. O caminho errado da pessoa. Ah, mas Jesus odeia o pecado e não a pessoa. Não, você está entendendo errado. A Bíblia diz que ele aborrece a mentira e agrada a verdade. Uma pessoa que está na mentira, como é que Jesus pode amar essa pessoa? Então ele vai amar o próprio diabo, que é o pai da mentira. É claro que ninguém vai ter coragem de dizer Jesus te odeia. Claro que não. Mas se eles disseram, está pecando com isso não. Agora é óbvio que tem que ser comedido. Vai dizer Jesus te odeia para estar criando problema, treta e matando o outro. E o outro vai cuidar da tua vida, Deus é que sabe, essas coisas. O que eu estou querendo dizer, tem uma provocação filosófica, teológica nisso, é que aquilo que soa como ofensivo, geralmente não é, ou até não é para Deus. Isso que eu quero dizer. E aquilo que soa, às vezes, como maravilhoso, nem sempre é. Certa feita, um camarada disse assim para um cara do terreiro, Jesus te ama. Ele disse, Oxalá te ama também. O que deu aí? É uma maneira de evangelismo estratégico, que Paulo disse de fraco para ganhar os fracos. Tá, tudo bem. Só que a gente tem que analisar de outra forma. Ok? E que existe uma dualidade em Deus. Eu não vou entrar naquelas coisas mais profundas que beira até ateísmo, esoterismo, essas tolices todas. Eu só quero dizer que existe uma dualidade em Deus, porque Ele é bem e mal ao mesmo tempo. E tem o ódio e o amor ao mesmo tempo. A justiça e o amor. O amor não folga com a justiça. A justiça folga com o amor.
A massagem, ela deixa as pessoas frágeis, deixa as pessoas, eu diria assim, fracas para lidar com determinadas situações. Agora a mensagem, ela te dá força para vencer a tudo e a todos. A vencer tudo, tudo de mais ruim. Ok? Pense sobre. Para quem não tem cérebro, anencefalo, vai essa mensagem. Até as tretas que às vezes sucedem, as brigas entre aspas no negócio, os escândalos, serve para nos orientar, serve como mensagem. Até isso. Até as fofocas servem como mensagem. Até as fofocas. Por que serve como mensagem? Porque para mensagem tudo serve. Agora, para massagem não é tudo que serve, não. A massagem é específica, a mensagem não é específica necessariamente. A massagem é relaxamento. A mensagem é confronto. É metanoia, transformação, é mudança de ideia, é vida nova. É um novo pensar. É a solução de conflitos. Fulano de tal caiu em adultério, meu Deus, eu vou ficar falando sobre a vida dele. Não, sujeito. Para. A questão não é falar da vida, é consertar a vida do camarada ou usar o caso para explicar a Bíblia. E é isso que a Bíblia faz, quando ela usa o caso de Davi, do pecado de Davi, do adultério de Davi, do homicídio de Davi, que é uma fofoca de Davi, exatamente para explicar para todos nós que você pode pecar, mas vai vir a consequência do pecado. Que você, mesmo sendo o rei, o poderoso da terra, que Davi era o poderoso da terra. Davi era como fosse Bolsonaro, Lula, o presidente da República. Era o rei, mandava Israel inteiro. Para Deus não tem acepção de pessoa, não tem essa não. Bobeou, dançou. Agora, para o homem existe, né? Quanta acepção de pessoa que faz. Para o classe, para o corpo, o dinheiro. Quanta coisa que sucede. No Brasil não tem isso aí, não. Depois eles querem teocracia. Na realidade, eles nunca vão querer teocracia, sempre democracia. O povo escolhendo. Porque se realmente tiver a teocracia, que Deus mande mesmo, coitado deles, né? Imagina qualquer errozinho do Lula, do Bolsonaro, morto na certa. Castigo na certa. A profeta vai lá e diz, vai te converter, colocar a tua casa em ordem, como foi Isaías para o rei Ezequias, senão tu vai morrer, senão tu vai te lascar. Ali era a teocracia. Agora você acha que isso vai acontecer um dia no Brasil? Eu duvido. Os corruptos não querem. Não, a não ser que seja uma falsa teocracia, que é mandada por um homem que vai dizer que é Deus, que seria até o anticristo. Só nesse contexto. Agora, de acordo com como era nos tempos de Israel, fita. Ok? É isso, e isso também é uma ponta do iceberg de tantas coisas, uma gota no oceano de tanto mais coisas que Deus tem para falar, para nos ensinar. Aliás, eu estava vendo um vídeo, só para você ter uma ideia, isso aqui é interessante. Lá no Fatos Conhecidos, falando sobre os anjos que davam conhecimento. Anjos caídos. Num livro apócrifo chamado Enoque, que até tem referência dele na Bíblia, no livro de Judas, então não seria tão apócrifo assim, é desse livro que sai a teoria dos gigantes, dos Néfilins, que foi a junção ou a cópula entre humanos e anjos caídos, por isso que nasceram os gigantes, estão relatados ou estão descritos lá em Gênesis 6. Nesse livro fala a ordem dos anjos caídos e o que cada um desses anjos propunha, ou queria, ou faz, que ainda está por aí, na terra. Teve um anjo lá, não vou me recordar o nome, mas que serviu para ajudar
a população a expandir o conhecimento, ou ajudou as pessoas a ler e a escrever. Eu fico pensando, será que isso aí é anjo caído mesmo? E mesmo que for anjo caído, será que não é Deus permitindo para o bem da humanidade, usando os demônios? Por isso que às vezes Deus usa os demônios, sem eles querer, para falar conosco de alguma forma, para nos ajudar de alguma forma, porque Deus é quem manda operando, Deus quem impedirá. E Deus, se Ele quiser fazer uma coisa mais absurda, Ele faz. Olha, eu vou dizer uma coisa que pode escandalizar muitos, mas se Deus quiser se apresentar diante de nós, para falar conosco como um suposto diabo, para ver nossa reação, Ele faz. Tem esse poder, não sei se Ele vai querer, não sei se Ele vai fazer, mas Ele tem, se Ele quiser, faz. Ou não é verdade? Aliás, teve alguns artistas que descreveram como seria esse Deus absurdo, desconhecido. Foi uma das coisas mais terríveis assim que você possa imaginar. Até que pudesse ser um próprio diabo mesmo. E no sentido metafórico, figurado, o próprio Deus é um Satanás, um adversário. Como assim? Posto que ele é a verdade e ele é um adversário da mentira. Quem anda na mentira odeia a verdade. A Bíblia não fala que existe luz e trevas, e que não há comunhão entre luz e trevas, não há comunhão entre a injustiça e a justiça, aquela coisa toda que está lá escrito em Coríntios, que o apóstolo Paulo falou. Pois então, o da verdade conflita com a mentira, o da mentira. Como Deus é a verdade, ele é o adversário do mentiroso. Como Deus é a justiça, ele é o adversário do injusto. Como Deus é o amor, ele é o adversário do ódio. Então, nesse sentido, nesse aspecto, ele se torna um Satanás, posto que a palavra Satanás no original quer dizer adversário. Então você olha só o que acontece. Ah, mas de confusão, você está confundindo a minha mente. Não é, querido, está confundindo a tua mente. Estou explicando o que pode ser. Será que você nunca percebeu que a própria Bíblia diz que um animal é duas pessoas ao mesmo tempo? Pode ser? Uma de cada uma. Como assim? A Bíblia não diz que Satanás ruge como um leão procurando a quem possa tragar? E a mesma Bíblia diz que Jesus é o leão da tribo de Judá? Aquilo que pode ser, mas também não pode ser. Vocês entendem que uma coisa pode ser duas ao mesmo tempo, ou não digo ao mesmo tempo, né, ou uma ou outra. O leão, você pensa, leão, é o leão. É Jesus, não, mas pode ser o leão que ruge como, entende? A serpente, diz que a serpente é a antiga serpente de Satanás, tá? Mas não disse que Jesus foi levantado como aquela serpente de bronze para a salvação de todos? João não disse lá? Que Jesus pode ser também uma serpente? A Bíblia não diz para a gente ser prudente que nem uma serpente? Muito engraçado, a serpente nos enganou e agora a Bíblia está dizendo para a gente ser prudente que nem uma serpente? Quer dizer, a Bíblia está mostrando os vícios e as virtudes dos monstros ou dos animais, ou existe ali na realidade a metáfora, sentido figurado, que tem que analisar muito bem. Então uma figura ela pode representar duas coisas, ou até três, depende da interpretação. Você tem que estudar hermenêutica. E tem N exemplos que você pode analisar que refere-se ao maligno ou a Jesus. Esses dois são os mais conhecidos. Só para vocês terem uma ideia, teve essa polêmica, agora eu vou encerrar com essa fala, teve essa polêmica da enchente, um pastor que disse que era o diabo que se intrometeu na enchente, ou melhor dizendo, no temporal, aquela coisa toda. O diabo se intrometeu no temporal. Então, Deus não se intromete no temporal? Deus não permite o temporal? Agora, outra questão, a Bíblia não chega a dizer que a voz de Deus é como o som de muitas águas, e uma enchente não tem muitas águas?
O mar não tem muitas águas, o rio não tem muitas águas. Olha como é complexa a coisa. O diabo. Agora, pode ser também, não vou dizer que não. No entanto, todavia, não quer dizer que seja. 100% de certeza. Mas a Bíblia diz que o diabo caiu como um raio, então o raio é do diabo. Mas a Bíblia também fala, se eu não me equivoco, que a voz de Deus é como um trovão. E aí, como é que fica? Já que quando cai um raio, vem um trovão, é Deus falando ou é o diabo falando? Tem que entender, né? É difícil. É tanta coisa que se você for analisar da Bíblia, você fica assim, até a tua morte, muita coisa você não entende. Ou fica no ar, né? Não é para lançar dúvida alguma, é só para você pensar um pouco. E nem tudo que reluz é ouro, e nem tudo que aparenta ser é. E tem que analisar de acordo com o contexto. E que a religião muitas das vezes só atrapalha, porque ela coloca a sua visão, que nem sempre é a visão do Evangelho. Uma religião meia pataca, como muitas delas são, vou dizer todas, eu digo cristã, ela vai ensinar, por exemplo, que é pecado você lançar o sêmen. O cara lançar o sêmen, nem vou dizer masturbar. Por quê? Na realidade, a palavra certa é expelir o sêmen. Mas ela não explica que está lá registrado em Levítico, Deuteronômio, passagem, falando da poluição noturna, que é quando a pessoa não querendo se masturbar, somente jovem, adolescente, ou pessoa que não copula, expele automaticamente o sêmen. Depois de 1 mês, 2 meses ou 3 meses, dependendo de cada organismo, cada corpo, ela vai dizer que aquilo, inclusive, é masturbação. Por que eu uso esse exemplo sempre quando eu falo dessas coisas que a religião... Que é a coisa mais absurda, a coisa que mais aliena as pessoas nessa parte que a religião faz. Coloca um medo terrível, desgraçado. E muitos são hipócritas. Eu não lanço sêmen, não, eu me controlo. Só se você é eunuco, você não tem hormônio lá, o testosterona, não, testosterona, o torona lá, testosterona, só se você não tem esse hormônio, testosterona. Então, se você já nasceu eunuco, como a Bíblia diz, de nascença, agora, se tem, vai sair sim. Como a mulher também espera no dia que menstrua. O óvulo, ovula. Pecado, um ato involuntário é pecado. E o ato voluntário, independente de alguns casos, até não possa ser pecado. Depende da intenção, depende da situação. Entende? Então, a ignorância é terrível, a visão de um lado só é tenebrosa. Deus não mandou a gente ser tolo e se analisar os dois lados. Ok? É isso, meus caros. Eu vou ficar falando aqui, vai vir muito mais assunto, mas acho que era isso que eu queria falar. E foi falado, e até mais.